Muito bem, queridos amigos, que a paz esteja com todos. Vamos lá, né? Mais uma vez, vamos deixar aqui a palavra. Estamos naquele estudo, né? Coisas que a Bíblia não diz. E olha, esse estudo tem sido prolongado, hein? Mas vamos deixar Deus trabalhar, Deus agir, né? Na medida que o Espírito Santo vai dando mensagem, a gente vai falando, né? Que quem manda é o Espírito Santo, e eu apenas obedeço, e que ele me use mais uma vez para poder falar com você que me assiste nesse momento, através do YouTube, do TikTok, do Instagram, dos grupos de WhatsApp, do Facebook, né? Se você já é inscrito, meu amigo e minha amiga, que você possa compartilhar. Se você ainda não é, se inscreva, tá bom? Seja bem-vindo. E que você possa também deixar o seu joinha, tá? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é bom, possa indicá-lo para mais pessoas. O que eu sempre tenho falado, incansavelmente, através desse canal, levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Confesso para vocês que a minha carne está cansada, né? Estou me sentindo cansado, claro. Eu fiz o culto, né, na igreja que eu faço parte. Segunda-feira é o dia que eu gravo o culto. Eu faço os 3 cultos, de manhã, à tarde e à noite. E depois do culto da noite aproveito para gravar também para o meu canal e para as redes sociais. Mas é com o maior prazer que eu faço isso, né? O corpo pode estar cansado, mas o espírito está alegre, feliz, de poder transmitir para você aquilo que Deus me deu, tá bom? Mas vamos lá, com mais um estudo, né? Com mais uma Bíblia não diz. Vamos ver até quando o Espírito Santo vai conduzir, né? Seja feita a vontade dele, né? E uma frase que todo mundo conhece, uma frase antiga, que principalmente as pessoas mais antigas citam isso, né? Você já deve ter ouvido falar essa frase. Qual frase? Um pouco com Deus é muito. Já ouviu essa frase? Quem sabe você já deve até ter pensado, né, que essa frase ela é bíblica, mas não é não, tá? Embora seja uma frase legal, seja uma frase bacana, mas eu tenho que te dizer que não está na Bíblia essa frase. Mas eu vou ler para você algo que está na Bíblia e é semelhante a essa frase, tá? Não é igual a essa frase, mas é semelhante, se parece um pouco com essa frase, que está lá em Mateus, capítulo 25, o versículo é o 23, que Jesus ele fala da parábola dos talentos, né? Lembrando que Jesus ele usava de parábolas. O que são parábolas? São exemplos, uma história ilustrada, para dar um exemplo daquilo que vai ser ensinado, né? E Jesus, para falar sobre o reino de Deus, que era a sua principal mensagem, Jesus falava muito com parábolas. Então aqui Jesus ele fala, né, das parábolas dos talentos, que a um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1, né? Jesus ele conta a parábola de um homem que confiou seus talentos. O que era o talento na época? O dinheiro, né? Se chamava talento, denário. Ele compara um homem que foi viajar e confiou o seu talento na mão de seus empregados. Cada um deu um tanto segundo aquilo que era capacitado para poder fazer, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas aí o que aconteceu? Depois o homem, né, no caso a parábola que Jesus contou, o homem ele volta, né, querendo o relatório, né, dos talentos que foi confiado aos seus empregados. Aí
é aonde que ele fala, né? No versículo 23 de Mateus 25, diz assim, ó, olha lá para você ver. Diz assim: e disse-lhe, disse o seu senhor, né? Bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, também no muito eu lhe colocarei. Entra, pois, para o gozo do seu Senhor. O que é gozo aqui? Alegria, né? No caso, Jesus aqui está ilustrando o dia do juízo. Quando ele contou essa parábola, ele está falando sobre o dia do juízo, né? O dia da prestação de contas, de tudo que a gente tem feito, de tudo que Deus ele tem confiado em nossas mãos. E muitas das vezes a gente não faz, a gente negligencia, a gente faz pouco caso, né? Então aqui, Jesus está falando das coisas poucas, que o servo ele foi fiel naquilo que era pouco, naquilo que ele era pequeno, né? Embora muitos usam isso muito quando se trata de contribuição financeira, ofertas, também, mas não é só isso, é muito mais do que isso, né? Jesus ele está falando sobre as coisas pequenas que ele confia em nossas mãos, e muitas das vezes tem pessoas que aquilo que é pequeno ela despreza, né? Aquilo que é pequeno ela desfaz. Por exemplo, quantos pregadores que às vezes não gostam de pregar para pouca gente. Eu tenho citado muito essa palavra. Quantos pregadores que às vezes, quando na sua igreja tem 5 membros, tem 4 membros, e às vezes o pregador ele passa para o seu auxiliar, passa para o seu obreiro e fala assim, ó, faz lá porque tem pouca gente, eu não vou fazer não. Eu já escutei até um pregador falando que pregar para pouca gente é derrota, né? Olha só. Ou seja, no dia da prestação de conta vai ser prestado conta de tudo que foi feito. Às vezes muitas pessoas desprezam aquilo que é pequeno, desprezam aquilo que é pouco, sabe? É um talento que a pessoa tem, é uma vocação que a pessoa tem. Às vezes não é algo muito grande que a pessoa tem capacidade para fazer, mas Deus confiou nela para que ela fizesse. Às vezes é um evangelismo, às vezes é dar uma palavra para alguém, às vezes é receber as pessoas na porta da igreja, se é um obreiro, né? Às vezes é passar um pano numa igreja, às vezes enfim, às vezes é dirigir um culto pequeno, às vezes é pregar para uma pessoa, discipular uma pessoa, ou seja, ou também pode ser a contribuição. Às vezes é uma oferta pouca que Deus ele concede para a pessoa fazer para a obra dele, às vezes a pessoa ela faz pouco caso, ela não faz, né? Então, tudo isso vai ser prestado conta naquele dia. Porque Deus, antes dele nos colocar no muito, ou seja, antes da gente ter uma grande oportunidade, Deus primeiro vai colocar a gente naquilo que é pequeno. Deus, ele vai colocar primeiro a gente naquilo que é pouco. Para quê? Para ver se a gente vai ser fiel naquele pouco. E muitas das vezes, a gente sendo fiel naquele pouco, obviamente, ele vai nos colocar no muito. Às vezes tem pessoas que querem uma grande oportunidade na vida, quer ser um pregador de multidão, mas faz pouco caso de 5 pessoas, de 4 pessoas. Às vezes quer ser uma pessoa que tenha grande oportunidade de Deus na vida, mas aquilo que é pequeno despreza. Ou seja, a pessoa precisa aprender com Jesus. Jesus ele era um pregador de multidão, mas também ele pregava para poucos. Me faz lembrar da samaritana, em João 4:1, que Jesus ele fez a questão de ir para a cidade de Samaria, né? Não para pregar para uma multidão, mas para apenas salvar uma mulher que estava com a vida sentimental destruída, foi casada 5 vezes e estava vivendo com um homem que não era marido dela. Ou seja, uma situação difícil.
E Jesus ele não foi por um acaso em Samaria, por coincidência, mas ele fez a questão, foi propósito de Deus ir para Samaria para pregar para uma mulher só. E através dessa mulher, outras pessoas foram salvas, outras pessoas foram evangelizadas, né? Ou seja, Jesus pregava para a multidão, mas também pregava para poucos, para pequenos. Me faz lembrar da multiplicação dos pães e dos peixes, uma palavra que a gente conhece muito, João 6:1 em diante, que uma multidão estava com fome e ali tinha apenas 5 pães e 2 peixes, que Jesus falou para o Filipe, né? Aonde nós vamos comprar pão? O Filipe não entendeu. Aí apresentaram ali o menino que tinha 5 pães e 2 peixes, que Jesus pediu para que trouxesse para ele e multiplicou. Ou seja, tudo começa no pouco. Jesus não começou o ministério dele já com os 12. Jesus começou a pregar sozinho, de aldeia em aldeia. Então, meu amigo e minha amiga, a gente tem que aprender a valorizar aquilo que é pouco e é pequeno. Porque uma vez a gente sendo fiel naquilo que é pouco e naquilo que é pequeno, Deus também irá nos colocar naquilo que é grande. Tá bom? Então foi esse o nosso ensinamento de hoje. Seja fiel naquilo que é pouco, seja fiel naquilo que é pequeno, que Deus trará grandes oportunidades na sua vida. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, que Deus abençoe, se Deus me permitir. Na próxima oportunidade.